Se você acordou hoje com o coração pesado, como se algo dentro de você estivesse lutando antes mesmo do dia começar, essa mensagem é para você. Talvez a sua mente já tenha despertado cheia de preocupações, pensando nas contas, nas decisões difíceis, nas respostas que ainda não chegaram. E no silêncio da manhã, você sentiu aquele cansaço que não é só físico, mas vem da alma. Pode ser que ninguém ao seu redor perceba, mas Deus vê exatamente como você acordou hoje. Ele conhece o peso que você carrega, as lágrimas que você segura e até as orações que você não conseguiu terminar. E é justamente neste momento, antes de qualquer coisa, que Ele quer falar com você. Bom dia, querido irmão, querida irmã. Não foi por acaso que você está aqui agora. Há uma presença de Deus envolvendo este instante e Ele quer acalmar o seu coração antes que você enfrente tudo o que está pela frente. A palavra de Deus nos lembra em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isso significa que você não precisa carregar esse dia sozinho. Mesmo que tudo pareça incerto, existe uma mão invisível te sustentando agora. Deus já está no seu hoje. Ele já está nas conversas que você terá, nas portas que precisam se abrir, nas respostas que você espera. E enquanto você permanece aqui, Ele começa a trocar sua ansiedade por paz, seu medo por confiança, seu cansaço por esperança. Fique até o final, porque essa oração pode mudar completamente a forma como você vai viver este dia. Deus ainda vai falar profundamente com você e algo dentro do seu coração será renovado. Agora, respire fundo, desacelere seus pensamentos. Solte o peso que você trouxe até aqui e prepare o seu coração, porque vamos falar com Deus juntos. Pai amado, neste começo de manhã, eu me aproximo de Ti do jeito que estou, sem máscaras, sem esconder o que sinto, porque a Tua palavra diz em Salmos 62:8 que devemos derramar diante de Ti o nosso coração, e é isso que eu faço agora. Eu derramo as preocupações que já tentam ocupar a mente, os pensamentos que chegaram antes mesmo do dia clarear completamente. E peço que o Senhor acalme o que está agitado dentro de mim. Senhor, há dias em que acordamos fortes, mas há dias em que acordamos cansados, e hoje talvez seja um desses dias. Ainda assim, a Tua palavra diz em Lamentações 3:22-23 que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E isso significa que existe uma nova chance sendo entregue agora, uma nova força sendo liberada, um novo começo que não depende do que aconteceu ontem. Então, eu recebo essa renovação, eu respiro essa graça, eu descanso nessa promessa. Pai, eu entrego a ansiedade que tenta dominar o coração, aquela sensação de que algo pode dar errado, aquela preocupação com o futuro. Mas o Senhor nos lembra em Filipenses 4:6-7 para não andarmos ansiosos por coisa alguma, e sim apresentarmos tudo em oração, e a Tua paz guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Então guarda agora, Senhor. Guarda os pensamentos, guarda as emoções, guarda o coração de quem está orando comigo neste momento. E enquanto continuamos, eu também entrego as decisões que precisam ser tomadas hoje. Algumas são pequenas, outras parecem gigantes, mas Provérbios 3:5-6 nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no próprio entendimento, porque o Senhor endireitará as veredas. Então guia cada passo, mostra o caminho certo, fecha e portas que não vêm de Ti. Abre aquelas que fazem parte do Teu propósito. Pai, talvez exista medo escondido, medo de perder, medo de não conseguir, medo de não dar conta. Mas a Tua palavra diz em 2 Timóteo 1:7 que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio.
Então remove agora esse peso invisível. Substitui o medo por confiança. Substitui a insegurança por fé. Substitui o cansaço por esperança. Senhor, eu coloco também diante de Ti a família, aqueles que amamos, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, porque Josué 24:15 declara que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e eu tomo posse dessa palavra nesta manhã. Protege cada lar representado aqui. Guarda cada pessoa que faz parte dessa história. Traz paz dentro das casas. Traz reconciliação onde houver silêncio. Traz amor onde houve desgaste. Pai amado, mais uma vez eu peço que o Senhor cuide do coração que acordou ferido. Talvez por palavras duras. Talvez por decepções. Talvez por algo que ainda dói. Mas o Senhor promete em Salmos 147:3 que cura os quebrantados de coração e trata as suas feridas. Então, toca agora, Senhor. Toca no que ninguém vê. Restaura o que parecia difícil demais. E enquanto oramos, eu sinto que o Senhor também quer trazer provisão. Há pessoas preocupadas com trabalho, com dinheiro, com portas que precisam se abrir. Mas a Tua palavra diz em Mateus 6:33 para buscarmos primeiro o reino de Deus e a Tua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu declaro provisão chegando, oportunidades surgindo, caminhos sendo preparados. Senhor, fortalece também a fé que às vezes oscila, porque a Tua palavra diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que cada versículo declarado aqui reacenda a esperança, que cada promessa reacenda a confiança, que cada palavra traga vida. E neste momento, Pai, se alguém que está orando comigo precisa de um sinal, de uma resposta, de um consolo, que o Senhor fale profundamente. E se essa oração está tocando o coração, que essa pessoa também escreva nos comentários o seu pedido, como um ato de fé, colocando diante do Senhor aquilo que precisa de intervenção. Senhor, continua nos conduzindo, continua nos moldando, continua preparando este dia, porque eu sei que o Senhor já está trabalhando antes mesmo de qualquer coisa acontecer. E como diz Salmos 37:5, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele e o mais ele fará. E enquanto confiamos, Senhor, nós descansamos nessa certeza de que o Senhor já está agindo em áreas que nem conseguimos enxergar. Às vezes queremos respostas imediatas, mas a Tua palavra diz em Isaías 55:8-9 que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos e os Teus caminhos são maiores que os nossos caminhos. Então, mesmo quando não entendemos, nós continuamos confiando. Mesmo quando tudo parece silencioso, nós permanecemos firmes. Pai, neste momento eu coloco diante de Ti as preocupações com o dia que está começando. Algumas pessoas já pensam no trabalho. Outras pensam em desafios dentro de casa. Há quem esteja lidando com pressão, com cobranças, com responsabilidades que parecem pesadas demais. Mas o Senhor disse em Mateus 11:28, para virmos a Ti quando estivermos cansados e sobrecarregados, porque o Senhor nos daria descanso. Então eu entrego esse peso agora. Eu coloco diante de Ti aquilo que parece difícil demais carregar sozinho. Senhor, visita também aqueles que acordaram com o coração inquieto, aquela sensação de que algo não está bem, aquela ansiedade que aperta o peito. Mas a Tua palavra declara em João 14:27 que o Senhor nos deixa a Tua paz, não como o mundo dá, e que não devemos deixar o coração se turbar. Então, derrama essa paz agora, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que guarda a mente, uma paz que acalma o interior. Pai amado, eu também entrego os planos, os sonhos que ainda não aconteceram, as portas que ainda não se abriram, porque o Senhor nos lembra em Jeremias 29:11 que os Teus pensamentos a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança.
Então eu renovo a esperança. Eu entrego os prazos, eu entrego as expectativas, eu descanso no teu tempo. E ao continuarmos em oração, Senhor, eu lembro que há pessoas precisando de direção clara. Talvez estejam diante de escolhas importantes. Talvez estejam confusas. Mas a tua palavra diz em Salmos 32:8 que o Senhor nos instrui e ensina o caminho que devemos seguir e que nos guia com os teus olhos. Então guia agora, mostra o próximo passo, tira a dúvida, traz clareza. Senhor, fortalece também quem se sente fraco, porque Isaías 40:29 diz que o Senhor dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem nenhum. Então renova a energia, renova a disposição, renova a vontade de continuar. Que essa manhã seja marcada por um novo ânimo vindo do céu. Pai, eu coloco diante de Ti também os pensamentos negativos que tentam surgir, aqueles que dizem que não vai dar certo, aqueles que lembram erros do passado. Mas a Tua palavra declara em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, nós entregamos a mente, nós entregamos as emoções, nós entregamos aquilo que tenta roubar a paz. Senhor, guarda também os passos que serão dados hoje, porque o Salmo 121:8 diz que o Senhor guardará a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Então, protege no caminho, protege nas decisões, protege nas conversas, protege em cada detalhe deste dia. E enquanto seguimos, Pai, eu peço que o Senhor traga leveza a pessoas que acordaram com o coração pesado. Mas a Tua palavra diz em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então que essa manhã traga alegria, que essa manhã traga esperança, que essa manhã traga renovação. Senhor, continua falando conosco, continua trabalhando no invisível, continua fortalecendo a fé, porque eu sei que o Senhor está presente agora, ouvindo cada palavra, recebendo a cada entrega e preparando algo novo enquanto permanecemos em Tua presença. E enquanto permanecemos aqui, Senhor, sentimos que algo dentro de nós vai se acalmando, como se o coração estivesse encontrando abrigo. Porque a Tua palavra diz em Salmos 46:1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, e é nessa presença que descansamos agora. Mesmo que o dia ainda traga desafios, existe um lugar seguro em Ti, um lugar onde a alma encontra paz antes mesmo de tudo se resolver. Pai, há pensamentos sobre o futuro surgindo e às vezes o amanhã parece incerto, mas Provérbios 16:3 nos ensina a colocar no Senhor todas as nossas obras, e então os nossos planos serão estabelecidos. Então eu entrego o restante deste dia. Eu entrego o que vai acontecer nas próximas horas. Eu entrego as conversas, as decisões, os encontros, que tudo esteja debaixo da Tua direção. Senhor, visita também aquele coração que sente solidão. Mesmo cercado de pessoas, ainda existe um vazio difícil de explicar. Mas a Tua palavra diz em Deuteronômio 31:6 que o Senhor vai adiante de nós, não nos deixa e não nos desampara. Então preenche esse espaço, traz companhia, traz consolo, traz a certeza de que ninguém está caminhando sozinho. Pai amado, ao continuarmos, eu coloco diante de Ti a necessidade de proteção. Sabemos que o dia pode trazer imprevistos, mas o Salmo 91:11 declara que o Senhor dará ordens aos Teus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então envia Teus anjos, guarda cada passo, livra de acidentes, livra de palavras que ferem, livra de situações que roubam a paz. Senhor, fortalece também a confiança, porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, mesmo sem enxergar, nós continuamos crendo.
Mesmo sem sentir, nós continuamos confiando. Mesmo sem entender, nós seguimos entregando. Pai, neste momento, eu entrego também o coração que está lutando internamente. Talvez exista uma batalha silenciosa, pensamentos difíceis, emoções confusas. Mas a tua palavra declara em Salmos 34:17 que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Então, ouve agora esse clamor silencioso. Responde com paz, responde com direção. E enquanto seguimos nessa conversa contigo, Senhor, eu sinto que o Senhor está trazendo calma. Uma calma que desacelera, uma calma que reorganiza os pensamentos. Porque Filipenses 4:13 nos lembra que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então não importa o que o dia traga, existe força sendo liberada agora. Pai, eu entrego também as palavras que serão ditas hoje, que a boca fale vida, que a boca fale sabedoria, porque Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então que as nossas palavras construam, que as nossas palavras tragam paz, que as nossas palavras reflitam a Tua presença. Senhor, continua caminhando conosco, continua guiando cada detalhe, continua renovando o coração, porque Salmos 23:1 declara que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, seguimos confiando, seguimos descansando, seguimos entregando este dia, sabendo que o Senhor já está à frente, já está cuidando, já está preparando caminhos, enquanto permanecemos aqui, ainda em silêncio, ainda em entrega, ainda com o coração aberto diante da Tua presença. Senhor, enquanto essa manhã começa a ganhar forma, eu me aproximo em silêncio, trazendo tudo aquilo que está dentro de mim. Porque a Tua palavra diz, em Salmos 55:22, para lançarmos sobre o Senhor a nossa ansiedade e o Senhor nos sustentará. Então eu lanço agora esse peso invisível, lanço as preocupações que ainda nem aconteceram, lanço o medo do que pode dar errado e peço que o Senhor sustente o coração que ora comigo. Há pensamentos que chegam cedo demais, pensamentos sobre responsabilidades, sobre decisões, sobre coisas que parecem urgentes. Mas Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então dirige cada passo hoje, mesmo os que parecem pequenos, mesmo os que parecem simples, que nada esteja fora da Tua direção. Pai, existe também aquele cansaço que não é apenas do corpo, é um cansaço da alma, talvez por dias difíceis, talvez por situações que se repetem. Mas a Tua palavra diz, em Isaías 40:31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Então, renova agora, traz um fôlego novo, traz uma disposição que não vem apenas de dentro, mas vem do céu. Senhor, ao continuarmos, eu coloco diante de Ti a ansiedade que aperta o peito, aquela sensação de que algo está fora do controle. Mas o Salmo 94:19 declara que quando a ansiedade já domina o coração, o Teu consolo traz alívio à alma. Então consola agora, acalma os pensamentos acelerados, diminui a pressão interna, traz descanso. E mesmo que o dia ainda não tenha mostrado tudo o que vai acontecer, nós confiamos. Porque Jeremias 17:7 diz que bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então eu escolho confiar antes de ver, escolho descansar antes de entender, escolho crer antes das respostas. Pai amado, neste momento eu entrego também a família, pessoas que amamos, situações que nos preocupam, conversas que precisam acontecer. Porque a Tua palavra diz, em Provérbios 11:29, que quem perturba sua casa herdará o vento. Mas o Senhor nos chama para sermos instrumentos de paz. Então traz harmonia, traz entendimento, traz calma dentro dos lares representados aqui.
Senhor, visita também quem acordou com medo. Medo do futuro, medo de perder algo importante, medo de não conseguir. Mas em Salmos 27:1 está escrito que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Então remove esse temor, dissolve essa insegurança, coloca coragem onde havia dúvida. Pai, enquanto essa oração continua, eu também entrego os pensamentos sobre o trabalho, sobre oportunidades, sobre provisão, porque a tua palavra diz em Filipenses 4:19 que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Então, abre portas, prepara caminhos, libera provisão inesperada. E se alguém que ora comigo está se sentindo perdido, sem saber qual direção tomar, eu lembro que Salmos 119:105 diz que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, ilumina o próximo passo. Não precisa mostrar tudo, apenas o suficiente para continuar. Senhor, mais uma vez eu entrego o coração ferido. Palavras que marcaram, situações que ainda doem. Mas o Senhor prometeu em Isaías 61:1 que veio para curar os quebrantados de coração. Então toca agora, toca no que ainda dói, toca no que ninguém sabe explicar. E enquanto seguimos, Pai, eu peço proteção para este dia, porque o Salmo 121:7 diz que o Senhor nos guardará de todo mal e guardará a nossa alma. Então guarda a saída, guarda a entrada, guarda cada passo, guarda cada decisão. Senhor, fortalece a fé de quem ora agora, porque Hebreus 10:23 nos lembra para guardarmos firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, mesmo que tudo pareça lento, nós continuamos firmes. Mesmo que o cenário não mude, nós continuamos crendo. E neste momento, Pai, se alguém precisa de um milagre, de uma resposta, de um sinal, que o Senhor se manifeste. E que essa pessoa coloque também seu pedido nos comentários, como um ato de fé, entregando diante do Senhor aquilo que precisa ser transformado. Senhor, continua nos conduzindo, continua trabalhando no invisível. Continua trazendo paz enquanto essa manhã avança e enquanto permanecemos aqui, com o coração aberto, com a mente desacelerando, com a alma encontrando descanso na Tua presença, lembrando que, como diz Salmos 34:8, provamos e vemos que o Senhor é bom, e essa bondade já começa a envolver este momento. Essa bondade começa a preencher espaços que pareciam vazios, como se o Senhor estivesse organizando por dentro aquilo que o mundo não consegue tocar. Porque a tua palavra diz em Colossenses 3:15 que a paz de Cristo deve governar o nosso coração. E é essa paz que eu peço agora, que governe os pensamentos, que silencie a ansiedade, que acalme a pressa que tenta dominar o começo deste dia. Pai, às vezes acordamos lembrando de problemas antigos, situações que ainda não se resolveram. Mas o Senhor nos lembra em Isaías 43:18-19, para não nos lembrarmos das coisas passadas, porque o Senhor faz algo novo. Então eu declaro novidade chegando, caminhos sendo abertos no deserto, soluções surgindo onde parecia não haver saída. Senhor, ao continuarmos em oração, eu coloco diante de Ti o coração que se sente inseguro. Há decisões que parecem grandes demais. Mas Tiago 1:5 diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então derrama sabedoria agora. Sabedoria para falar, sabedoria para escolher, sabedoria para agir. Pai amado, existe também a necessidade de força emocional. Porque algumas lutas são silenciosas, algumas batalhas são internas, mas o Salmo 18:32 diz que é Deus quem me reveste de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então reveste agora. Coloca firmeza onde havia instabilidade, coloca segurança onde havia dúvida. Senhor, eu entrego também o tempo, as horas que estão diante de nós, as tarefas que ainda virão,
porque Eclesiastes 3:1 declara que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, organiza o dia, ajusta os detalhes, traz equilíbrio entre o que precisa ser feito e o que precisa ser deixado. E enquanto seguimos, Pai, eu peço que o Senhor traga alegria simples, aquela alegria que não depende de grandes acontecimentos, porque Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então fortalece com alegria, traz leveza, traz sorriso, traz esperança. Senhor, visita também quem está carregando preocupações com a família, conversas difíceis, distâncias emocionais. Mas a tua palavra diz, em 1 Pedro 5:7, para lançarmos sobre ti toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então eu entrego em cada nome, cada situação, cada necessidade. Pai, mais uma vez eu peço proteção para os pensamentos, porque Romanos 12:2 nos lembra para não nos conformarmos com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Então renova agora, renova a forma de pensar, renova a forma de enxergar, renova a esperança. Senhor, eu também entrego os caminhos que serão percorridos hoje, porque Provérbios 4:26 diz para ponderarmos a vereda dos nossos pés e todos os nossos caminhos serão seguros. Então, guia cada passo, evita decisões precipitadas, conduz com calma. E se em algum momento o coração voltar a se inquietar, nós lembramos da tua promessa em Salmos 37:7, para descansarmos no Senhor e aguardarmos nele. Então, ensina-nos a descansar. Ensina-nos a confiar mesmo no meio da espera. Pai, continua trabalhando no invisível, continua acalmando a alma, continua fortalecendo a fé. Porque enquanto permanecemos aqui, sentimos que o Senhor já está preparando encontros, abrindo portas, fechando caminhos perigosos e renovando o interior de forma silenciosa, enquanto o dia avança e nós seguimos entregando cada detalhe, cada pensamento, cada respiração diante da tua presença. E enquanto entregamos cada respiração, Senhor, algo dentro de nós desacelera, como se o coração estivesse aprendendo novamente a confiar. Porque a tua palavra diz em Salmos 37:5, para entregarmos o nosso caminho ao Senhor, confiarmos nele e o mais ele fará. Então eu entrego o que ainda não sei resolver. Entrego aquilo que parece fora do lugar. Entrego o que me preocupa antes mesmo de acontecer. Pai, há momentos em que a mente tenta voltar para pensamentos negativos, mas Filipenses 4:8 nos ensina a pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro. Então, organiza agora os pensamentos. Afasta o que traz medo, afasta o que traz insegurança, preenche com esperança. Senhor, ao continuarmos, eu coloco diante de ti o coração que está cansado de esperar. Promessas que ainda não se cumpriram. Situações que parecem demoradas. Mas Abacuque 2:3 diz que a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. E se tardar, devemos esperar, porque certamente virá. Então, fortalece a paciência, sustenta a confiança, mantém viva a fé. Pai amado, eu também entrego as emoções instáveis, dias em que nos sentimos fortes, dias em que nos sentimos frágeis. Mas a tua palavra diz em 2 Tessalonicenses 3:3 que o Senhor é fiel e nos fortalecerá e guardará do maligno. Então traz estabilidade, traz firmeza, traz equilíbrio. Senhor, guarda também as palavras que ouviremos hoje. Algumas podem tentar nos desanimar, outras podem gerar dúvida, mas Isaías 54:17 declara que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Então, protege o coração, filtra o que chega, mantém a mente em paz. Pai, neste momento eu entrego também os sonhos, aquilo que ainda parece distante, aquilo que ainda não tomou forma. Porque Salmos 24 diz que o Senhor concederá o desejo do coração e confirmará todos os
planos. Então alinha os desejos com a tua vontade, abre caminhos, constrói o futuro. E enquanto essa conversa contigo continua, eu sinto que o Senhor está trazendo descanso interior, porque Mateus 6,34 nos lembra para não nos preocuparmos com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então eu fico apenas neste momento, apenas nesta manhã, apenas nesta presença. Senhor, visita também quem se sente fraco espiritualmente, quem sente dificuldade para orar, quem sente a fé pequena. Mas Romanos 8,26 diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós. Então intercede agora, completa o que não conseguimos dizer. Leva ao Pai aquilo que está em silêncio. Pai, fortalece a confiança no teu cuidado. Porque Salmos 121:5 diz que o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra à direita. Então, caminha conosco, fica perto, sustenta cada passo. E mesmo que o dia ainda traga desafios, nós seguimos firmes, porque João 16:33 diz que no mundo teríamos aflições. Mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Então eu recebo esse ânimo, recebo essa coragem, recebo essa paz. Senhor, continua nos conduzindo, continua nos envolvendo com Tua presença, continua trazendo calma onde havia inquietação, esperança onde havia dúvida, e enquanto essa manhã segue, nós permanecemos aqui, em silêncio interior, deixando o Senhor moldar pensamentos, ajustar emoções, renovar forças e conduzir cada detalhe deste dia que ainda está se formando diante de Ti. Senhor, neste momento eu aquieto o coração diante da Tua presença, trazendo aquilo que nem sempre consigo explicar, porque a Tua palavra diz em Salmos 42:11 que mesmo quando a alma está abatida, ainda podemos esperar em Deus, pois Ele é a salvação do nosso rosto. Então eu coloco diante de Ti esse abatimento silencioso, aquela preocupação que surge sem aviso, aquela sensação de peso logo cedo, e peço que o Senhor sustente a mente e renove o interior. Há pensamentos tentando correr na frente do dia, pensamentos sobre responsabilidades, sobre contas, sobre decisões difíceis. Mas Provérbios 3:6 ensina que devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e o Senhor endireitará as nossas veredas. Então, eu entrego cada detalhe antes mesmo de acontecer. Cada conversa, cada escolha, cada passo. Que nada seja guiado apenas pela ansiedade. Pai, enquanto continuo aqui, eu lembro que a Tua palavra diz em Salmos 5:3 que pela manhã o Senhor ouve a nossa voz, e pela manhã apresentamos a Ti a nossa oração e ficamos esperando. Então eu espero agora, não com pressa, não tentando controlar tudo, apenas descansando nessa certeza de que o Senhor está ouvindo cada palavra. Senhor, há corações cansados orando comigo, pessoas que carregam lutas antigas, situações que parecem não mudar. Mas Isaías 41:13 diz que o Senhor toma pela mão direita e diz: não temas, eu te ajudo. Então, segura essa mão agora, traz segurança, traz firmeza, traz a sensação de que ninguém está caminhando sozinho. E mesmo que o futuro ainda pareça incerto, Jeremias 33:3 declara que devemos clamar ao Senhor e Ele responderá e anunciará coisas grandes e firmes que não sabemos. Então eu clamo por respostas, clamo por direção, clamo por intervenção nas áreas que parecem travadas. Pai amado, ao continuarmos, eu entrego também o medo escondido, medo de não dar conta, medo de errar, medo de perder algo importante. Mas o Salmo 56:3 diz que no dia em que tememos, devemos confiar no Senhor. Então, eu transformo esse medo em confiança. Eu coloco essa insegurança diante de Ti. Senhor,
Visita também quem acordou com o coração apertado, talvez por uma notícia, talvez por uma preocupação com a família, mas a tua palavra diz em Salmos 34:4 que buscamos ao Senhor, e Ele nos respondeu e nos livrou de todos os temores. Então livra agora, remove essa tensão, traz alívio. Pai, eu coloco diante de Ti os planos para hoje. Alguns estão claros, outros ainda confusos. Mas Provérbios 19:21 diz que muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Então que prevaleça a tua vontade, mesmo que seja diferente do que imaginamos. Senhor, fortalece também a fé que às vezes oscila, porque Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. Então, reacende a esperança. Reacende a confiança, reacende a certeza de que o Senhor ainda está trabalhando. E neste momento, Pai, eu entrego o coração que se sente sozinho, aquela sensação de caminhar sem apoio. Mas em Salmos 68:6 está escrito que Deus faz que o solitário viva em família. Então aproxima pessoas certas, traz companhia, traz consolo. Pai amado, mais uma vez eu peço proteção para este dia. Porque o Salmo 4:8 diz que em paz nos deitamos e logo adormecemos, porque só o Senhor nos faz viver em segurança. E assim como o Senhor guardou a noite, guarda também a manhã, guarda os caminhos, guarda os encontros. Senhor, se alguém que ora comigo precisa de uma resposta urgente, de um milagre, de uma porta aberta, que o Senhor toque agora. E que essa pessoa também coloque seu pedido nos comentários, como um ato de fé, entregando diante do Senhor aquilo que está no coração. E enquanto continuamos nessa presença, eu sinto que o Senhor começa a trazer calma, a desacelerar a mente, a reorganizar os pensamentos, porque como diz Salmos 23:2, o Senhor nos faz repousar em pastos verdejantes e nos guia mansamente a águas tranquilas. E é exatamente essa tranquilidade que começa a envolver este momento, enquanto seguimos entregando, confiando, respirando mais fundo e permanecendo diante de Ti. E essa tranquilidade começa a alcançar áreas que ainda estavam agitadas, como se o Senhor estivesse tocando cada pensamento com cuidado, lembrando o que está escrito em João 14:1, para não se turbar o coração, mas crer em Deus. Então eu deixo essa paz entrar devagar, sem pressa, apenas permitindo que o Senhor organize por dentro aquilo que o mundo não consegue organizar por fora. Pai, enquanto continuo aqui, eu entrego também aquilo que preocupa sobre o futuro. Planos que ainda não saíram do papel, situações que parecem incertas, mas a Tua palavra diz, em Salmos 37:23, que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele se agrada do seu caminho. Então confirma cada passo hoje, mesmo os pequenos, mesmo os silenciosos. Senhor, ao continuarmos em oração, eu coloco diante de Ti o coração que acordou desanimado, talvez por tentativas que não deram certo, talvez por portas que se fecharam. Mas Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, transforma perdas em aprendizado, transforma atrasos em proteção, transforma silêncio em preparação. Pai amado, existe também a necessidade de direção clara. Algumas pessoas estão diante de escolhas importantes, e Provérbios 2:6 declara que o Senhor é quem dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, derrama essa sabedoria, mostra o caminho certo, evita decisões precipitadas. Senhor, visita também quem está lutando com pensamentos repetitivos, aquela preocupação que volta, aquela lembrança que incomoda. Mas Isaías 26:3 diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cuja mente está firme nele. Então firma a mente em Ti, traz estabilidade emocional, traz serenidade. Pai, neste momento eu entrego também a necessidade de provisão. Há quem esteja preocupado com trabalho, com oportunidades, com recursos.
Mas a tua palavra diz, em Salmos 34:10, que os que buscam o Senhor de nada têm falta. Então, abre portas, cria oportunidades, surpreende com provisão. E enquanto seguimos, Senhor, eu peço que o Senhor fortaleça o coração contra o medo, porque em Josué 1:9 está escrito para sermos fortes e corajosos, sem medo, porque o Senhor está conosco por onde andarmos. Então coloca coragem agora. Coragem para enfrentar, coragem para continuar, coragem para acreditar. Pai, mais uma vez, eu coloco diante de Ti a família, relacionamentos que precisam de paz, palavras que precisam de sabedoria, porque Colossenses 3:13 nos ensina a suportar uns aos outros e perdoar. Então traz reconciliação, traz entendimento, traz cura dentro dos lares. Senhor, guarda também o coração contra a pressa, porque Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o princípio, e melhor é o paciente do que o orgulhoso. Então ensina a esperar, ensina a confiar no tempo certo. E se em algum momento a ansiedade tentar voltar, lembramos de 1 Pedro 5:7, lançando sobre ti toda ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Então nós lançamos novamente, entregamos novamente, descansamos novamente. Pai, continua trabalhando no invisível, continua moldando o interior, continua trazendo leveza, porque enquanto permanecemos aqui, o Senhor já está abrindo caminhos, já está preparando encontros, já está alinhando situações, e nós seguimos em silêncio diante da Tua presença, com o coração mais tranquilo, com a mente mais leve, deixando o Senhor conduzir cada detalhe deste dia que continua se formando. Diante de Ti, Senhor, eu sinto que o coração aprende a descansar um pouco mais, porque a Tua palavra diz, em Salmos 16:8, que colocamos o Senhor continuamente diante de nós, e porque Ele está à nossa direita, não seremos abalados. Então, mesmo que surjam imprevistos, mesmo que algo tente nos tirar a paz, nós permanecemos firmes nessa presença. Pai, há momentos em que a mente tenta antecipar problemas, imaginar cenários difíceis, criar preocupações que ainda nem existem. Mas em Mateus 6:26, o Senhor nos lembra em que olhemos para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, e ainda assim são sustentadas. Então eu entrego essa preocupação antecipada, eu descanso no Teu cuidado, eu confio que o Senhor também sustenta cada detalhe da nossa vida. Senhor, visita agora quem está carregando uma luta silenciosa, aquela batalha que ninguém vê, aquela preocupação que fica guardada. Mas a Tua palavra diz em Salmos 9:9 que o Senhor é refúgio para o oprimido, refúgio nos tempos de angústia. Então abraça esse coração, traz segurança, traz consolo. Pai amado, ao continuarmos, eu entrego também a necessidade de direção. Algumas pessoas não sabem qual caminho seguir. Há dúvidas, há inseguranças, mas Isaías 30:21 declara que quando nos desviarmos para a direita ou para a esquerda, ouviremos uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Então fala, Senhor, mostra o caminho, direciona com clareza. Senhor, fortalece também quem acordou com o coração desanimado, porque às vezes as forças parecem pequenas, mas em Salmos 28:7 está escrito que o Senhor é a nossa força e o nosso escudo. Nele o nosso coração confia e somos socorridos. Então socorre agora, levanta o ânimo, renova a disposição. Pai, eu coloco diante de Ti os relacionamentos, conversas que acontecerão hoje, pessoas que encontraremos, porque Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor. Então, coloca mansidão nas palavras, coloca sabedoria nas atitudes, coloca paz nos encontros. Senhor, neste momento eu entrego também os sonhos, aquilo que ainda parece distante, aquilo que ainda não aconteceu.
Mas em Salmos 37:4 está escrito que quando nos deleitamos no Senhor, Ele concede os desejos do nosso coração. Então alinha os sonhos com a tua vontade. Abre caminhos no tempo certo. Pai, mais uma vez eu peço proteção, porque Salmos 121:3 diz que o Senhor não permitirá que o nosso pé vacile. Então, sustenta cada passo, evita tropeços, guarda as decisões. E se a ansiedade tentar voltar, lembramos de João 16:33, onde o Senhor diz para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então recebemos esse ânimo, recebemos essa coragem, recebemos essa paz. Senhor, há coisas aqui dentro que só o Senhor entende. Preocupações que nem sei explicar direito. Pensamentos que vêm e vão. Mas a tua palavra em Filipenses 4:6-7 me lembra. Não andeis ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Então eu entrego. Eu solto agora. Mesmo que meu coração ainda tente segurar, eu decido confiar. Pai, toca nessa ansiedade, acalma essa mente, porque em Isaías 26:3 está escrito que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo pensamento está firme em ti. Então eu volto meu pensamento para ti, eu volto minha atenção para a tua presença. Mesmo que o mundo lá fora esteja agitado, aqui dentro eu escolho te buscar. Senhor, e no meio disso tudo eu lembro que não estou sozinho. A tua palavra diz em Mateus 28:20, e eis que estou convosco todos os dias, até nos dias difíceis, até nas manhãs pesadas, até quando eu acordo sem força. O Senhor está aqui. Pai amado, mais uma vez eu te peço, fortalece o meu interior. Porque em Efésios 3:16 está escrito que o Senhor nos fortalece com poder no homem interior. E é isso que eu preciso agora. Não é só força por fora, é força por dentro. É aquela firmeza que ninguém vê, mas que sustenta tudo. Senhor, tem decisões que eu preciso tomar, caminhos que eu não sei direito qual seguir. Mas a tua palavra em Provérbios 3:5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então eu entrego até aquilo que eu não entendo. Eu confio mesmo sem ter todas as respostas. E Pai, cuida da minha casa, cuida da minha família, guarda cada pessoa que eu amo, porque está escrito em Salmos 127:1 que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então guarda, Senhor, protege, livra de todo mal, de toda seta invisível, de toda armadilha que eu nem consigo ver. Senhor, neste momento, eu também te peço cura, cura física, cura emocional, cura da alma. Porque em Jeremias 30:17 o Senhor promete: eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas. E eu me apego a isso agora. Há feridas aqui que precisam da tua mão. E enquanto eu continuo falando contigo, Pai, eu lembro que a tua graça me sustenta. Como diz em 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta. Então mesmo quando eu me sinto fraco, é aí que o Senhor se mostra forte. Senhor, recebe também o coração de cada pessoa que está orando junto agora. Cada vida, cada história. E se essa pessoa crê, Pai, que ela possa até escrever nos comentários o pedido dela como um ato de fé, como quem diz: Deus, eu coloco isso diante de Ti e eu continuo aqui falando contigo, porque a Tua presença é o que eu mais preciso nesse começo de dia. E mesmo sem perceber, algo dentro de mim já começa a se acalmar. E essa calma vai chegando devagar, Pai, como quem não faz barulho, mas muda tudo por dentro. Porque a Tua palavra diz em João 14:27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E eu percebo que não é uma paz que depende das circunstâncias, é uma paz que vem de Ti. Senhor, às vezes eu acordo já pensando nos problemas do dia, já imaginando dificuldades, já sentindo um peso antes mesmo de começar. Mas hoje eu lembro do que está escrito em Salmos 118:24.
Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então eu escolho viver esse dia com outra postura. Eu escolho confiar que o Senhor já está nele. Pai, e mesmo quando o medo tenta aparecer, quando aquela insegurança bate, eu me apego ao que está em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então esse medo não me domina. Ele pode até tentar falar, mas eu não aceito que ele dirija meus passos. Senhor, e tem momentos em que eu me sinto pequeno diante de tudo. Pequeno diante das responsabilidades, dos desafios, das expectativas. Mas aí eu lembro do que está em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Isso muda tudo, porque não é sobre o meu tamanho, é sobre quem está comigo. Pai amado, ao continuarmos em oração, eu te entrego também as preocupações financeiras, aquilo que tira o sono, aquilo que gera pressão. Porque em Mateus 6:31-33, o Senhor nos ensina a não andar ansiosos pelo que havemos de comer ou vestir. E diz para buscarmos primeiro o teu reino. Então eu coloco isso nas tuas mãos. Provisão vem de ti. E Senhor, abre portas. Mas não qualquer porta. Abre as portas certas, porque Apocalipse 3:8 diz que o Senhor coloca diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então eu descanso nisso. O que vem de ti permanece. O que não vem, o Senhor mesmo fecha. Pai, também coloco diante de ti os pensamentos que me acusam, aqueles que dizem que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir. Mas a tua palavra em Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu rejeito toda acusação. Eu não aceito essa voz. Senhor, neste momento, renova a minha mente, porque em Romanos 12:2 está escrito que devemos ser transformados pela renovação da mente. E eu preciso disso. Preciso pensar diferente. Preciso enxergar como o Senhor enxerga. E Pai, ensina-me a caminhar com sabedoria hoje, nas palavras que eu falo, nas decisões que eu tomo, nos lugares que eu entro, porque em Tiago 1:5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E eu peço agora, me dá sabedoria. Senhor, guarda também o meu coração, porque em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, guarda meus sentimentos, guarda minhas reações, guarda o que eu deixo entrar. E mesmo enquanto eu continuo aqui, falando contigo, lembrando de tudo isso, a minha fé vai sendo fortalecida, não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo está sendo alinhado aqui dentro. E enquanto eu continuo aqui, Senhor, eu percebo que ainda existem áreas que eu tentei controlar sozinho, coisas que eu segurei forte demais, mas a tua palavra em 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então eu lanço agora, não só uma parte, mas tudo, até aquilo que eu ainda não tinha coragem de soltar. Pai, tem dias que a fé parece pequena, parece fraca, parece que vacila. Mas até nisso o Senhor já pensou, porque em Mateus 17:20 está escrito que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, montanhas podem ser movidas. Então não é sobre o tamanho da minha fé, é sobre em quem eu coloco ela. Senhor, às vezes eu olho para frente e não vejo o caminho completo, só vejo pedaços, só vejo dúvidas. Mas a tua palavra em Salmos 119:105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não é um farol mostrando tudo de uma vez. É uma luz que guia passo a passo. Então, eu confio no próximo passo. Pai amado, há também um desejo aqui dentro de viver algo novo, de sair do lugar, de crescer.
mas ao mesmo tempo há medo de mudar, medo do desconhecido. Só que em Isaías 43:19 o Senhor diz: Eis que faço uma coisa nova. Porventura não a percebeis? Então abre os meus olhos para enxergar o novo que já está começando. Senhor, neste momento eu também te peço força para continuar, porque às vezes o cansaço não é só físico, é da alma. É de tentar e parecer que nada muda. Mas em Gálatas 6:9 está escrito: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então me sustenta nesse tempo. E Pai, coloca dentro de mim um coração mais sensível à tua voz. Porque em João 10:27 Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu quero ouvir. No meio do barulho, no meio da correria, no meio das distrações, me ajuda a reconhecer quando é o Senhor falando comigo. Senhor, e se em algum momento eu me afastar, se eu me distrair, se eu me perder em pensamentos ou caminhos que não vêm de Ti, me puxa de volta, porque em Lucas 15:4 fala do pastor que deixa as 99 para buscar a que se perdeu. E eu sei que o Senhor faz isso. Pai, eu também declaro, mesmo que em silêncio aqui dentro, que este dia não vai ser conduzido pelo medo, nem pela ansiedade, nem pela dúvida, mas pela Tua presença, porque em Salmos 16:8 está escrito: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso não serei abalado. E mesmo que venham desafios, porque eu sei que podem vir. Em João 16:33 o Senhor já disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu sigo com essa certeza, não baseado no que eu sinto, mas no que o Senhor já declarou. Pai, eu continuo aqui, ainda falando contigo, ainda respirando a tua presença, ainda deixando o meu coração se alinhar, porque quanto mais eu fico aqui, mais eu entendo que não preciso correr sozinho. E mesmo quando eu sair daqui, na verdade eu não saio, porque o Senhor vai comigo, em cada passo, em cada decisão e em cada detalhe, Senhor. Eu percebo que não estou mais carregando sozinho aquilo que antes pesava tanto, porque o Senhor está aqui, sustentando, guiando, fortalecendo. E mesmo sem eu perceber totalmente, algo já foi transformado. Pai, eu continuo te entregando tudo, até aquilo que ainda pode surgir hoje, imprevistos, notícias, situações que eu não controlo. Porque a tua palavra em Provérbios 16:3 diz: Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, eu coloco diante de ti não só o que eu sei, mas também o que eu nem imagino ainda. Senhor, eu te agradeço por essa presença que acalma, por essa paz que não se explica, por esse cuidado constante. Porque em Salmos 23:1 está escrito: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E eu descanso nisso. Nada vai faltar, nem força, nem direção, nem provisão. Pai amado, obrigado porque o Senhor ouviu essa oração. Não porque eu mereço, mas porque o Senhor é fiel, como está em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E eu sei, o Senhor ouviu cada palavra, até as que eu não consegui dizer. Senhor, fortalece essa fé agora, firma esse coração, porque em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, mesmo sem ver, eu creio. Mesmo sem sentir o tempo todo, eu confio. O Senhor está agindo. Pai, que essa paz permaneça ao longo do dia. Que essa presença continue comigo. Que eu lembre de Ti nos detalhes simples. Porque em Salmos 121:8 está escrito: O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então vai comigo, Senhor, em tudo. E neste momento, eu também te peço por cada pessoa que está em oração agora, cada coração que chegou aqui carregando algo. O Senhor conhece, o Senhor vê,
o Senhor se importa. E se essa pessoa crê, Pai, que ela possa colocar nos comentários aquilo que está entregando agora, como um sinal de fé, como um ato de confiança. Senhor, eu também te agradeço pelas respostas que já estão a caminho, mesmo que ainda não tenham se manifestado, porque em Marcos 11:24 está escrito: tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e tê-lo-eis. Então, eu recebo pela fé. Eu descanso nessa promessa. E se alguém vier ao meu coração agora, alguém que precisa de oração, alguém que está passando por algo difícil, eu coloco diante de ti. E se essa pessoa sentir, que escreva o nome dessa pessoa aqui. Porque eu creio que o Senhor alcança, o Senhor toca, o Senhor transforma. Pai, eu entrego o meu dia completamente nas tuas mãos. Cada passo, cada palavra, cada pensamento, que tudo seja guiado por ti. Porque em Salmos 37:5 está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E eu confio, de verdade, eu confio. E agora, com o coração mais leve, com a alma mais tranquila, com a fé renovada, eu permaneço na tua presença, sabendo que o Senhor está comigo, que o Senhor cuida de mim, que o Senhor já está à frente de tudo. E essa oração não termina aqui, porque a minha comunhão contigo continua ao longo do dia, em cada momento, em cada respirar. Amém. Permaneça na presença de Deus. Ele ainda está cuidando de tudo e ainda está falando ao seu coração.